Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Daniela Soares, sou professora de Direito Civil e estou aí já há uma longa jornada, num longo caminho, aprovando, junto com a minha equipe, milhares de alunos, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, realmente, temos experiência na banca FGV, experiência com a prova da OAB e é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês hoje para essa grande revisão. A prova está chegando, né? Domingo é o grande dia da sua prova, é o grande dia da sua vitória. Então, gente, primeira coisa que eu falo para vocês, mantenham-se calmos. Eu sei que não é fácil, mas respirem, tentem dormir, se alimentem, tentem controlar a ansiedade. Confiem no seu propósito, confiem aí no seu processo, no seu caminho, e eu tenho certeza que domingo é o dia da sua grande vitória. Tudo bem? Então, como que vai funcionar aqui a dinâmica da nossa aula? Eu separei alguns temas que são temas muito recorrentes na sua prova de primeira fase. Eu vou resolver algumas questões junto com vocês, então eu trouxe a questão e em seguida a gente analisa, né, como que funciona o regime jurídico relativo àquela questão. Nossa aula será dividida em 2 blocos de 30 minutos. Então, acabou a primeira aula, retorne aqui para a segunda aula, porque está imperdível, tá bom? São temas muito importantes. Vou compartilhar aqui com vocês o meu material. Se tiver qualquer dúvida, me mande aí um direct. O meu arroba é Prof. Daniela Soares, tudo junto. Eu estou sempre à disposição dos meus alunos, tá bom? Tem dúvidas? Me manda uma mensagem, assim que possível eu respondo para você. Combinado? Então vamos lá para a primeira questão que eu selecionei aqui para vocês. Olha só, Júlia, 22 anos, com espectro autista, tem, em razão de sua deficiência, então vejam, nós temos aqui uma pessoa com deficiência, grifem, tudo bem? As palavras-chave do seu enunciado, isso é muito importante. Então, ela tem, em razão de sua deficiência, impedimento de longo prazo de natureza mental que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Júlia apaixona-se por Rodrigo, 19 anos, também com espectro autista, com quem quer se casar. Mas Rita, mãe de Júlia, temendo que Júlia não tenha discernimento adequado para tomar as decisões certas em sua vida e no intuito de proteger o melhor interesse de sua filha, impede o casamento. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Então, gente, o que a FGV quer aqui de vocês? Ela quer que vocês saibam que vocês respondam se a mãe da Júlia pode ou não impedir este casamento. E para responder essa questão, nós precisamos nos lembrar da teoria das incapacidades aí do Código Civil, tá bom? Então, vamos começar aí a análise da nossa questão a partir do artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. O artigo 3º e o artigo 4º trata da teoria das incapacidades, tá? E quando ele fala aqui de incapacidade, nós estamos falando de incapacidade, ó. Deixa eu só colocar minha caneta aqui para vocês. Aqui. Incapacidade de exercício, vejam, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Então, aqui nós estamos tratando da incapacidade de exercício. E o que é essa incapacidade de exercício, gente? É a falta de aptidão para prática
pessoal de determinados atos da vida civil, ou seja, é impossibilidade de a pessoa praticar por si só determinados atos da vida civil. E por quê? Porque o Estado considera essa pessoa incapaz como um vulnerável e o objetivo é proteger essa pessoa. Então, se o objetivo é proteger essa pessoa, eu tenho um regime jurídico especial para pessoas que têm incapacidade, tá? Então, por que esse regime é protetivo? Vejam, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Contra o absolutamente incapaz, não corre nem prescrição, nem decadência. Olha aí, uma grande proteção. Os negócios jurídicos firmados por um absolutamente incapaz, sem um representante, são nulos, nulidade absoluta. Os negócios jurídicos firmados por um relativamente incapaz são anuláveis, nulidade relativa. Se um menor, né, se um incapaz menor ou um incapaz curatelado pratica um ilícito, vejam, ele responde pelo ilícito de forma subsidiária e mitigada. Então, existe um regime protetivo para o incapaz. Então, eu tenho que saber, eu tenho que entender quem é esse incapaz, como é que funciona aí esse sistema, tá? Então, olha o que diz pra gente aqui o artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil. Gente, os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Apenas os menores de 16 anos, tá? São absolutamente incapazes. Então, vejam, contra eles não corre prescrição. Firmado negócio jurídico sem representante, negócio jurídico é nulo. Existe aí um regime protetivo específico para esse absolutamente incapaz. E vocês precisam se lembrar que hoje o único que é absolutamente incapaz no nosso sistema é o menor de 16 anos. Percebam que o inciso 1º, 2º e 3º foram revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, gente, alterou totalmente aqui essa teoria das incapacidades, alterou totalmente o artigo 3º e o artigo 4º, né? Então, em termos de direito civil, é uma novidade, por isso que a FGV gosta tanto, né? Além disso, estamos falando de um tema extremamente importante que está ali na parte geral e que, obviamente, eu preciso conhecer para saber trabalhar com parte especial do Código Civil, tá bom? Então, só temos uma única pessoa aqui como absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Então, aqui nós temos um critério etário, ou seja, um critério em razão da idade. É um menor de 16 anos, é um absolutamente incapaz. Incapacidade automática em razão da idade. O artigo 4º vem e traz para mim o rol de pessoas que são relativamente incapazes, tá bom? Então, ó, incapacidade relativa. Percebam que temos graus de incapacidade. O incapaz, relativamente incapaz, tem um sistema protetivo diferente do absolutamente incapaz, tá bom? Por exemplo, o negócio jurídico firmado pelo relativamente incapaz, ele é anulável quando for firmado sem assistência. Agora, prescrição corre contra o relativamente incapaz, tá? O relativamente incapaz responde por atos ilícitos, sim, só que de forma subsidiária e mitigada. Então, temos um regime jurídico de proteção também. Os absolutamente incapazes, gente, eles são representados, eles devem ser representados. O representante legal do menor de 16 e também do menor de 18 são os seus pais, tá bom? São aqueles que têm aí o poder familiar, então eles são representados pelos seus pais.
O primeiro relativamente incapaz aqui do artigo 4º é o maior de 16, menor de 18 anos. Então, aqui nós também temos um critério etário. E basta se encaixar aqui neste critério etário que automaticamente eu tenho um relativamente incapaz, tá bom? Relativamente incapaz. Agora, a partir do inciso segundo, terceiro e quarto, aqui, ó, nós temos incapazes não em razão da idade. Aqui o critério não é etário. Aqui existe uma incapacidade decorrente de uma enfermidade, tá bom? De uma enfermidade. Então, diferente do que acontece com os relativamente incapazes em razão da idade ou dos absolutamente incapazes em razão da idade, esses relativamente incapazes aqui, eles não são considerados incapazes de forma automática, de forma presumida, não. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente alterou totalmente isso aqui, alterou totalmente essa sistemática. Vejam, percebam que nem no artigo 3º, nem no artigo 4º, eu não tenho nenhuma pessoa aqui com deficiência mencionada como incapaz. Então, a partir da alteração que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez aqui no Código Civil, a pessoa com deficiência ela é considerada plenamente capaz, tá bom? Então, quem são os relativamente incapazes em razão de uma enfermidade? São os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. Então vejam, gente, que tanto no 2, no 3 ou no 4, eu não tenho pessoal com deficiência, tá? Não tenho. Eu tenho pessoas que, em razão de uma enfermidade, tem aí o comprometimento do seu poder de manifestar vontade, o comprometimento do discernimento de manifestar vontade. Então, a enfermidade tira deles o discernimento ou impossibilita ele de manifestar vontade. Por exemplo, o viciado em tóxico, né? Eu tenho aqui uma enfermidade, e essa enfermidade tira dele a capacidade de manifestar vontade, o discernimento para manifestar vontade, então ele passa a ser considerado um vulnerável que precisa aí de uma proteção. Pessoas que mesmo por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, uma pessoa que está ali na UTI, uma pessoa que está em coma, às vezes a pessoa fica em coma por anos e anos, ela é considerada uma relativamente incapaz, tá bom? Seja por qual razão ali, não importa a razão, ela não pode exprimir vontade ou não tem discernimento para isso. E os pródigos, né, que são aqueles que gastam de maneira desordenada, gastam ali todo o seu patrimônio, aquele viciado em jogos, que compram sem pensar no amanhã, né, e acabam ficando aí sem um patrimônio mínimo para proteção da sua dignidade. Então, eu tenho aqui três alíneas, 3 incisos que trazem pessoas que têm enfermidades, em razão dessas enfermidades, elas precisam de uma proteção. Mas vejam, eu falei para vocês que quando eu tenho incapacidade relativa em razão da idade e a absoluta em razão da idade, a incapacidade ela é automática, eles são automaticamente considerados incapazes. Mas quando esses incapazes aqui, ó, são incapazes em razão de uma enfermidade, eles não são automaticamente considerados incapazes. Não há uma presunção de incapacidade. Eles só serão considerados incapazes após um procedimento de interdição, um processo de curatela, que está disciplinado lá no Código de Processo Civil. Aí, olha só, lá no processo de curatela, o juiz vai observar, né, todo o procedimento lá do CPC. O curatelado será ouvido, haverá uma audiência, ele será ouvido, haverá toda uma equipe médica, uma equipe para auxiliar ali o juiz
emitir laudos médicos, laudos psicológicos, psiquiátricos, assistente social. Nós temos todo um conjunto aí de pessoas habilitadas para dizer para o juiz se de fato aquela pessoa ela é incapaz, se ela tem uma incapacidade relativa, tá? Percebam que a pessoa com deficiência não está em nenhum desses incisos, Então, gente, a pessoa com deficiência, ela é considerada plenamente capaz. Agora, se por um acaso a pessoa com deficiência não puder manifestar vontade ou não tiver discernimento para manifestar vontade, após o processo de curatela, após o processo no qual o juiz vai analisar se realmente ela não tem capacidade, após esse processo, se o juiz verificar que ela não tem, aí sim ela será considerada uma pessoa relativamente incapaz, tá bom? Então, aqui, ó, no inciso 2º, 3º e 4º, eu tenho pessoas maiores que não podem manifestar vontade ou não têm discernimento para manifestar vontade. E após um processo de curatela, elas serão consideradas incapazes e será nomeado ali um assistente, um curador. Então, os relativamente incapazes, eles são assistidos, tá? Ah, professor, onde está escrito que a pessoa com deficiência é plenamente capaz? Gente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência está escrito que a pessoa com deficiência é uma pessoa plenamente capaz. Ali, pela leitura do artigo 4º também, porque não há nenhuma pessoa com deficiência ali, pelo simples fato de ter deficiência, tá? Olha o que diz o artigo 6º do Estatuto. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Não afeta. Hoje, a pessoa com deficiência, ela é considerada plenamente capaz. Ah, professora, mas então para que serve o estatuto, né? Gente, a pessoa com deficiência, ela é totalmente capaz. Contudo, ela tem determinadas vulnerabilidades e ela precisa de proteção. Então, ela será submetida a um instituto protetivo, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Sim. Agora, incapaz ela não é. Ela só será considerada incapaz se não tiver discernimento após um processo de curatela, após a verificação ali pelo juiz. Então, a princípio, ela é considerada plenamente capaz. Inclusive, olha só, para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família, exercer o direito à guarda. Então, aqui nós estamos falando de direitos existenciais. Esses direitos existenciais, gente, jamais poderão aí ser retirados da pessoa com deficiência. Ah, professora, mesmo depois do processo de curatela, a deficiência acaba afetando aí o discernimento da pessoa com deficiência. Aí onde eu vou encaixar ela aqui, gente? Vou encaixar ela aqui, ó, no inciso 3º. Se ela não tiver discernimento, tá? Aí passou pelo processo de curatela, tem um curador, sei que ela não tem discernimento. Gente, mesmo não tendo discernimento, mesmo sendo uma curatelada, ela pode se casar, ela pode constituir união estável. A curatela é uma medida muito específica, ela é extraordinária e ela é específica. Específica para quê? Para atos patrimoniais. O curador só tem poder para administrar patrimônio do curatelado. A vida não, a existência não. Então, a pessoa com deficiência tem plena liberdade para praticar aí seus atos existenciais, né? Sua plena personalidade em todos os aspectos. Olha o que diz o artigo 84 do Estatuto. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. O objetivo, gente, foi trazer igualdade aí para a pessoa com deficiência, né? Tirar dela aquele rótulo de incapaz,
Porque o fato dela ser pessoa com deficiência não a torna uma incapaz, tá? A não ser que ela não tenha discernimento. E isso precisa ser averiguado num processo judicial, tá? Olha aí o artigo 84 do Estatuto. O artigo 84 fala aí sobre o Instituto Assistencial do relativamente incapaz, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui em relação a esse processo de curatela se aplica não só a pessoa com deficiência que não tem discernimento, se aplica a qualquer pessoa ali do inciso 3º, 2º e 4º que não tenha discernimento, tá? Que não tenha discernimento. Então, vejam, eu não tô falando que a pessoa é incapaz por conta dessa deficiência. Tô falando que ela não tem discernimento. Se ela não tiver, aí sim ela vai ser considerada incapaz. Artigo 84, ó. Quando necessário, ou seja, apenas quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. E quando é que será necessário? Gente, quando faltar discernimento ou impossibilidade de manifestar vontade. A definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, em último caso, realmente se for necessário, e proporcional às suas necessidades, e vai durar o menor tempo possível. E olha que importante, gente, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, jamais existencial, tá bom? Aí agora a gente volta lá para a questão, para que vocês tenham, agora vocês têm, né, aí a plena possibilidade de resolver junto comigo. De novo, Júlia, 22 anos, com espectro autista, tem, em razão da sua deficiência, impedimento de longo prazo de natureza mental que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Gente, essa questão derrubou muito aluno, por quê? O que acontece? Quando o aluno leu aqui que ela tinha uma deficiência, um impedimento de longo prazo, ele já pensou, ela é incapaz. Mas, gente, lembrando, deficiência não é causa de incapacidade, né? Não é. Só será se ela não tiver discernimento, mas a simples deficiência jamais. Então, ela é plenamente capaz. O fato dela ter impedimento de longo prazo, gente, aqui nós temos o conceito de pessoa com deficiência. Se você abrir o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai perceber que ele traz ali um conceito de pessoa com deficiência justamente nesses termos. O que ele quer dizer aqui? A pessoa com deficiência é aquela que tem, né, um impedimento de longo prazo para determinadas coisas, né, para atividades cotidianas que obstruem a sua participação plena e efetiva na sociedade. E por que esse é o conceito de pessoa com deficiência? Gente, porque não é a deficiência que retira ali da pessoa a possibilidade dela exercer seus direitos plenamente. Na verdade, é a sociedade, né, que não se adequou àquela pessoa com deficiência, e isso faz com que ela não consiga exercer seus direitos em igualdade de condições. Vamos supor, uma pessoa que tenha deficiência auditiva. Ela tem plena capacidade, né? Plena capacidade. Agora, ela vai num órgão público, ela precisa de atendimento num órgão público. O órgão público não está preparado, a sociedade não está preparada para ela. Não tem ali nenhum atendente que possa ali se comunicar com ela. Então, vejam, não é a deficiência que torna ele incapaz, é a sociedade que é incapaz de abraçar, né, essas pessoas. Então, por isso que o Estatuto trouxe esse conceito de pessoa com deficiência, tá? Mas ele não está dizendo, ela não tem discernimento. E o enunciado não diz ela é curatelada, ela é maior de idade. Então, se ela é maior de idade, se ela tiver incapacidade, ela tem que ser curatelada. O enunciado não diz que ela é curatelada. Então, a Júlia se apaixonou pelo Rodrigo, que também tinha espectro autista. A mãe da Rita, né? A mãe da Júlia, temendo que ela não tenha discernimento, a mãe dela teme que ela não tenha. Não tá dizendo que ela não tem. E nem tá dizendo que ela é curatelada, tá?
Então, ó, sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. A Júlia é relativamente incapaz? Não, gente, a Júlia não é relativamente incapaz. A Júlia é plenamente capaz. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para casar-se? De modo que Rita não poderá impedir o casamento de Júlia? Gente, resposta correta, a linha B. Tá? Mas vamos ler as outras. A Júlia é plenamente capaz em razão de sua idade? Sim, ela é plenamente capaz. Mas em razão da sua deficiência que acomete, deverá confirmar sua vontade com o curador? Não, né, gente? Ela não é curatelada. E mesmo que ela fosse, ela pode se casar e o curador não vai meter a colher, né? Artigo 6º. Os direitos existenciais não são atingidos pelo curador. Curador serve para administrar patrimônio, tá? Rita, ainda que esteja atuando no melhor interesse de Júlia na qualidade de mãe, não pode impedir o casamento, podendo, contudo, impor a Júlia sua curatela? Olha, pelo simples fato dela ter deficiência, não, né? Se ela não tiver discernimento, ela vai passar pelo processo de curatela. Só que no enunciado não diz que ela não tem discernimento, tá bom? Então, resposta correta, a linha B. Vamos lá passar aqui. Trouxe para vocês algumas questões relacionadas à responsabilidade civil, que é outro tema, né, que não cai, que despenca aí na sua prova. Gente, o que é, né, responsabilidade civil? A responsabilidade civil é a consequência de uma lesão causada a um terceiro, né? É a obrigação de indenizar danos causados a terceiros. E para que o agente causador do dano tenha a obrigação de responder pelos danos, eu preciso preencher os requisitos da responsabilidade civil. Então, olha só, a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que eu preciso de culpa para sua configuração, ela está disciplinada lá no artigo 186 do Código Civil e no caput do artigo 927 do Código Civil, tá? Então, lá no 186 eu tenho o que a gente chama de cláusula geral da responsabilidade civil extracontratual subjetiva. Então, para que haja um dever de indenizar na responsabilidade subjetiva, o que eu preciso? Eu preciso de uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão precisa ser ilícita, ou seja, contrária ao direito, contrária à norma, precisa ser um ato antijurídico. E essa ação ou omissão, além de ilícita, precisa ser culposa, né? Culposa ou dolosa. Preciso do nexo de causalidade e preciso do dano indispensável, que todos os requisitos sejam preenchidos, tá? E a responsabilidade objetiva? Gente, a responsabilidade objetiva é aquela que independe da análise de culpa. Não importa se há culpa ou não, né? O agente vai responder mesmo assim. Ele não vai poder se defender dizendo, eu não tive culpa. Porque a lei diz, você vai responder independente de culpa. Então, quando é que eu tenho responsabilidade objetiva? A lei diz, né? A lei vai dizer, é nos casos expressos em lei. Então, como que eu sei que uma responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Eu vou por eliminação. Se a lei não diz que ela é objetiva, ela vai ser subjetiva e eu vou ter que aplicar a culpa, vou ter que fazer análise de culpa. Na responsabilidade objetiva, veja, eu tenho a lei dizendo que é aquela responsabilidade objetiva, eu tenho uma atividade de risco ou um abuso de direito, lá do artigo 187, tá? O abuso de direito também é um caso de responsabilidade objetiva. Vejam, o parágrafo único do 927 traz para a gente o que eu chamo de cláusula geral de responsabilidade objetiva. Olha o que ele diz. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando? Nos casos especificados em lei ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, vejam, gente, aqui eu tenho a lei dizendo, em determinados casos, que a responsabilidade é objetiva, ou eu tenho uma atividade de risco implícito. Então, esses são os nexos de imputação da responsabilidade objetiva. Esses são os motivos pelos quais eu imputo responsabilidade objetiva a alguém. Então, eu tenho os casos especificados em lei. E o que é uma atividade de risco intrínseco? Veja, determinadas atividades, elas têm risco intrínseco, risco próprio da natureza daquela atividade. Quando eu comparo aquela atividade com outras atividades, eu percebo que ela tem um risco anormal, um risco muito maior para a nossa coletividade do que outras atividades. Exemplo, trabalhos com explosivos, quem trabalha com explosivo, quem trabalha com atividade nuclear, gestão de aeroporto, construção civil, são atividades com risco intrínseco. Ah, professor, onde está a lista de atividades de risco intrínseco? Não tem. Aqui eu tenho uma cláusula aberta. O juiz vai analisar no caso concreto. Então, a doutrina e a jurisprudência vai construindo. Essa atividade é de risco, essa outra atividade não é de risco, tá? Todas as vezes que a FGV cobrou responsabilidade objetiva, ela cobrou bonitinho aquilo ali que estava na lei e não tinha dúvida para o aluno que aquilo era uma responsabilidade objetiva, tá bom? Mas saibam que nós temos esses casos aqui de imputação, ou lei ou uma atividade de risco implícito, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui uma questão que foi cobrada no 43º exame de ordem, recente. Só que, gente, essa questão eu já perdi as contas de quantas vezes foi cobrada na sua prova. Então, olha só. No edifício em que reside Carolina, há, nas janelas das salas de todos os apartamentos, jardineiras com pequenas plantas. Trata-se de elemento original do projeto arquitetônico. Então, veja, a jardineira é do projeto arquitetônico. Na sua jardineira, Carolina colocou alguns vasos de plantas. Certo dia, caiu um vaso da jardineira da Carolina sobre o carro do Tiago, que estava estacionado na rua, e causou um pequeno amassado. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Veja, a FGV quer que você saiba se a Carolina vai responder ou não por este dano e se a responsabilidade dela é objetiva ou subjetiva. Aí, a gente precisa se lembrar que o Código Civil traz pra gente o que nós chamamos de teoria da guarda. Então, nós temos 3 artigos específicos aqui que tratam dessa teoria da guarda, ou seja, da responsabilidade civil pelo fato da coisa. Então, vejam, aqui nós temos 3 coisas determinadas. Nós temos um animal, que é uma coisa, sim, tudo bem, no atual sistema é um bem móvel, é um semovente. Temos um prédio em ruína, ou uma coisa que foi cair, ou que caiu, ou que foi lançada de um prédio. Então, nesses casos, o que causa o dano, o instrumento do dano, foi a coisa. Foi o animal que mordeu a criança, foi o prédio que ruiu, caiu em cima da cabeça de alguém, foi um vaso de planta que caiu na cabeça, caiu no carro de alguém, Então, foi a coisa que especificamente causou o dano. Só que quem responde pelo fato da coisa é sempre a pessoa, A pessoa natural ou uma pessoa jurídica, que são os sujeitos de direito. Não é a coisa que responde. Quem responde é aquele que é responsável por aquela coisa, o seu guardião, quem tem o dever de guardar, quem tem o dever de cuidar. Então, além de ter o dever de cuidar, de guardar aquela coisa, esse guardião, ele tem o dever de cuidar tão bem o suficiente para que aquela coisa não cause danos a terceiros. E se a coisa causar, ele será responsabilizado de forma objetiva, independentemente
da existência de culpa, tá? Primeiro artigo, 936, traz pra gente aí o que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva por danos causados por animal. Então, sabe aquele cachorro que tá passeando na rua com seu dono, se desprende da coleira, morde quem tá passando, corre atrás, mata, morde, causa, né, danos aí à integridade física ou até à vida? Quem é responsável por esse cachorro? Quem é o dono desse cachorro, né? Ele será o responsável. Olha o que diz o 936. O dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. A única possibilidade do dono ou o detentor do animal dizer que não é responsável é se ele provar culpa exclusiva da vítima ou força maior. Ou seja, se houver uma excludente do nexo de causalidade. Tá? Porque a excludente tira, né, a responsabilidade porque ela quebra aquele liame, aquele vínculo entre o ato do agente e o dano. Então, não foi o ato daquele agente que causou o dano. Vamos supor, culpa exclusiva da vítima. Eu tenho um cachorro lá no meu quintal, bonitinho, bem cuidado. Tem uma placa, inclusive, no meu portão, né? Cão bravo. E, mesmo assim, alguém vai lá, pula o muro da minha casa para buscar uma bola, ou até mesmo, né, para furtar alguma coisa, vai lá e pula. Vejam, gente, culpa exclusiva da vítima, ela que pulou, inclusive foi avisada que havia um cão bravo ali e pulou mesmo assim. Então, culpa exclusiva da vítima exclui o nexo de causalidade. Fora isso, o dono ou detentor do animal responderão independentemente da existência de culpa pelos danos causados. É um caso de responsabilidade objetiva, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar esse bloco porque já ultrapassamos aí o nosso tempo. Não saia daí que iniciaremos em breve nosso segundo bloco que está imperdível. Até mais!